Bom, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vai ser a primeira vez que a gente efetivamente vai processar aí uma estrutura, tá? A gente vai calcular a estrutura, ver onde a gente vê os resultados. Basicamente, as próximas aulas a gente vai ter bastante disso e também vou voltar em assuntos específicos de lançamento de elementos, porque a gente não cobriu tudo, né? Tem algumas questões pequenas aí para a gente ver. Só que seria muito maçante eu ficar só naquilo lá, como que coloca uma viga, como que coloca um pilar. E tem muita gente até que já pegou isso, tá? Já mexeu um pouco ali no software, já conseguiu entender o funcionamento. Então, hoje eu vou comentar um pouco sobre a estrutura, comentar algumas questões de viga invertidas e etc. Já mostrei na última aula como que a gente faz uma viga invertida. Vou processar a estrutura e vou te mostrar onde saem os resultados. Então, nessa primeira aula e nas próximas aulas, basicamente, a gente vai comentar sobre a estrutura, processar ela e analisar os resultados, fazer adequações, entender por que um elemento não está passando, então a gente aumenta a altura dele, analisar as flechas, a deformação na estrutura, tá? Então, acho que começa a ficar um pouco mais interessante, porque inicialmente a gente estava aprendendo ali como que coloca um pilar, como que salva um arquivo, como que exporta a arquitetura, que é tudo muito legal, mas muito importante, mas o legal mesmo é a gente começar a falar sobre estrutura em si, eu vou comentar sobre muitas coisas interessantes, tá? Vou postar no Facebook essa estrutura aqui já pronta, inclusive vou lançar em versões antigas, para quem tem aí V8, V9, conseguir abrir, então vou mandar essa estrutura aqui, porque é a partir dela que a gente vai trabalhar bastante, tá? Bom, vou comentar algumas coisas sobre a estrutura, já a gente processa. Primeira coisa, a gente viu ali, já na última aula, que a gente tem um certo balanço aqui nessa casa. É até um balanço considerável. Ó. A gente tem um quarto aqui em cima e a gente tem um balanço aqui, tá? Isso é sempre uma coisa que num projeto estrutural você tem que prestar muita atenção, porque o balanço ele causa deformação, ele vai bastante aço, ou a posição onde ele fica o aço é um pouco diferente, tá? Então, aqui na frente a gente tinha uma parede, eu optei, como vocês já viram na última aula, por deixar esse pilar bem largo. Por quê? Porque ele consegue pegar essa viga aqui, eu consigo engastar essa viga aqui, que também está em balanço, e eu consigo que pelo menos esse trecho aqui não fique em balanço. Então aqui a gente tem um balanço, tem uma viga, tem outra viga, e aqui no final a gente faz a viga em si que vai ter a parede aqui em cima, tá? Então, balanço significa que a gente não consegue colocar um pilar nesses pontos. Ela fica só engastada nesse pilar. Como que a gente faz esse engaste? Se a gente tem uma parede aqui, a casa ela avança nessa direção no superior e embaixo a gente não tem nada. O que a gente faz é tentar distribuir algumas vigas em balanço, não só apenas uma, para suportar essa viga em si que vai suportar a parede. Então a parede vem em cima dessa viga, só que essa viga tem que ser apoiada em alguma coisa. E os apoios dela vão ser as vigas em balanço que eu coloco, tá? Então se eu tenho um trecho grande, eu procuro sempre ir colocando vigas em balanço a cada distância para tentar distribuir esse esforço, porque vocês vão ver que o esforço numa estrutura em balanço é bem grande, tá? Então, aqui a gente vê que a maior responsabilidade, na verdade, no cálculo, não está nessa viga aqui em si. Ela é só sustentada. A responsabilidade grande de cálculo que são nessas vigas aqui em balanço. E quanto maior o balanço, pior, tá? E os pilares também, eles têm bastante responsabilidade, porque os pilares transferem momento para eles recebem o momento que está aqui nessa viga e momento em pilar é muito complicado para a questão de dimensionamento. Um pilar resiste muito bem à compressão. Agora, o momento que uma viga causa nele, ele gera muito mais aço. É onde a gente, na verdade, a gente tem que tomar mais cuidado, porque qualquer 4 barrinhas aí de 10 milímetros em um pilar que está com a seção dentro da norma, que a gente já aprendeu quais são essas seções, ele resiste muito à carga de compressão. Tá? Então, dificilmente numa casa dessa, se fosse só considerar a questão de peso, dificilmente um pilar ia passar aí de 6 ferros de 10 e a maioria ia ficar em 4 ferros de 10, aquele pilar bem simples.
O problema de pilar são os momentos causados pelas vigas que estão engastadas neles ou semi-engastadas. Aqui eu estou comentando dessa viga em balanço, a gente vai analisar a estrutura mais para frente, eu vou comentar os resultados dessas vigas. Mas uma coisa que eu quero comentar aqui é que essa viga ela é invertida, né? O arquiteto queria dar uma impressão que você olhando aqui por baixo fosse um teto liso, na verdade. E como eu tenho parede aqui em cima, eu tenho uma parede aqui em cima. Então eu consigo inverter essa viga, aí o cara começa a alvenaria em cima dessa viga, depois ele reboca tudo isso. Então você olhando de fora, não parece que tem uma viga. Você vai olhar aqui para cima e vai ver o teto reto. É que aqui tem os trilhos e tudo mais, mas quando coloca as lajotas, ela fica alinhada por baixo, tá? E isso a gente consegue ver bem. Então, antes de chegar nessa parte, eu vou mostrar duas coisas interessantes para vocês na estrutura. Vou fechar aqui. Aqui eu abri o croquis, tá? Tô no croquis do pavimento térreo. E vocês veem já direto que tem um monte de coisas aqui meio diferente. Eu tô com a estrutura bem completa. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês que a gente não viu ainda, que é importante. Tá? Vou apagar essas coisas aqui, que são cortes, na verdade. Eu já vou mostrar como que a gente faz um corte também, que é bem, eu acho bem interessante para a gente visualizar a estrutura. Bom, então imagina que eu lancei a estrutura. Com as coisas que eu ensinei para vocês até agora, vocês já seriam capazes de lançar a estrutura, tá? Eu lembro que a gente trabalhou aqui um pouco e ensinou como que coloca pilar, como que faz a continuidade do pilar para cima, o pilar morrendo num pavimento. E aqui vocês já teriam capacidade de lançar a estrutura. Só que faltam alguns itens importantes. A gente colocou as cargas de laje, a gente colocou as cargas acidentais, colocou as permanentes, que eu comentei aqui, que revestimento é uma carga permanente, acidental eu comentei quais são os valores por norma, né, que a gente tem, né, que para um quarto normal seria 150 kg por metro quadrado, se for só uma laje de cobertura, 50 kg por metro quadrado. Mas tem mais uma carga que a gente precisa colocar nas lajes e nas próprias vigas também, que são as paredes que vêm em cima dessas vigas. Tá? Então, depois de lançar os elementos básicos ali, as vigas, na última aula eu comecei a lançar esses pilares aqui, passei essa viga para cá, tá? E já tinha feito essa viga aqui, bom? Então, essa aula não é faça esse projeto aqui específico que eu estou mostrando em 10 dias, ou aprenda a fazer esse projeto específico. Essa aula é aprenda o EBERIC. Tá? Então, só assim, mas você está pulando etapa. Não, eu achei que, pelo que eu já mostrei aqui, todas essas coisas aqui, quase tudo, vocês já são capazes de fazer. Então, eu vou focar aqui no que ainda falta eu mostrar para vocês. E no final, vocês vão conseguir fazer esse projeto. A gente pode fazer até passo a passo, comentando cada item depois. Mas a grande questão aqui é aprender as ferramentas, não é copiar, seguir passo a passo o projeto para ficar igual. Porque senão você vai acabar não aprendendo muita coisa. Tá? Então, um item aqui importante que a gente não viu ainda. Depois de lançar os pilares, lançar as vigas, qual que é a próxima? Lançar a laje, qual que é a próxima coisa a fazer? Lançar as cargas de parede, ou seja, as cargas que estão ali em cima da minha viga, em cima das minhas lajes. Como que eu faço para saber onde estão essas paredes? Bom, se eu estou trabalhando no croquis do pavimento térreo, significa que eu estou fazendo a laje do térreo, né? Então então eu vou ter aí então eu vou ter aí as paredes do superior que vão se apoiar na laje do térreo, né? Então eu venho aqui, clico aqui e escolho, quando eu estou fazendo esse lançamento de carga, eu tenho que colocar a arquitetura do pavimento que está logo acima, né? Porque é ali que vai ter as cargas na minha laje. Então estou trabalhando na laje do térreo, no croquis do térreo, eu venho aqui e escolho sala de estar, ou superior, né? Que é o pavimento superior que eu tenho. Então aqui vocês veem que vão aparecer algumas coisas, algumas paredes inclusive, que nem estão em cima de vigas. Então tem as paredes que ficam em cima de vigas e tem as paredes que não estão em cima de vigas, tá? Então são duas maneiras diferentes de lançar. Bom, aqui nessa lateral a gente tem todas as paredes que estão em cima de viga. Como que eu faço isso? Para eu lançar uma parede que está em cima de viga. Dou 2 cliques em cima da viga, clico aqui em editar, porque aqui na verdade a gente já tem, eu vou remover essa carga, tá? Mais fácil.
Então essa viga aqui não tem carga nenhuma em cima dela, mas eu sei que tem uma parede aqui na lateral. Tá? Dou 2 cliques. E aqui eu coloco lançar. Aqui, cargas no trecho. Eu clico em lançar. E então vai abrir essa janela aqui, que dependendo do seu Eberic é um pouquinho diferente essa janela, mas os conceitos são os mesmos. Você tem que colocar a espessura da parede. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com parede de 15. Você precisa colocar a altura da parede, sempre em centímetros. O Iberic é sempre em centímetros que a gente trabalha. Então, eu uso sempre os 3 metros. E o peso próprio. O peso próprio, isso daqui você vai olhar numa tabela que tem ali das normas, que para tijolo furado é um peso, para o tijolo maciço é outro. Então, se sua parede for de tijolo maciço, esse peso aqui vai mudar. Se eu não me engano, o tijolo maciço está em 1.800, ele é bem mais pesado, né? O tijolo furado ele é mais simples, 1.300, tá? Isso já é um peso médio, considerando o revestimento, considerando algumas coisas, não só o tijolo. Então, você colocando a altura e a espessura, ele consegue calcular ali a carga para você por metro linear, tá? Mais para frente, a gente vai fazer isso daí na mão, para vocês verem como que você faria, como que você descobre a carga por metro linear que uma parede exerce sobre uma viga, ou que uma parede exerce sobre uma laje. Dependendo de como for o andamento do curso, se a gente tiver tempo para isso, que eu acredito que vai ter sim, eu vou fazer isso daí na mão também para a gente comparar os resultados. Mas, a princípio, se atenha a que a gente precisa da altura da parede. Quanto mais alta, maior vai ser a carga que ela aplica por metro. A espessura da parede também vai ser maior. E o peso aqui. O peso depende do material que você está fazendo. Se você está fazendo uma parede de bloco de concreto, o peso vai ser um. Bloco vazado, o peso vai ser outro. Tá? Então, a gente coloca os 1.300 e aqui ele vai te dar a carga aqui, ó, que aqui no caso, carga típica de parede, 585 kg por metro quadrado. Então, um pavimento assim, imagina você está ali trabalhando num projeto rápido, coisa rápida, só para estimar alguma coisa, né? Que a gente chama de conta de padaria, quando você não está projetando, mas só quer calcular rapidinho assim, se a viga aguenta mais ou menos. Às vezes está numa obra e tem alguma pergunta. Uma carga de parede típica é mais ou menos isso daqui, uns 585 kg por metro quadrado, até 600 kg. 550 a 600 kg é o que é uma parede normal, que tem 3 metros de pé direito e 15 centímetros, suporta. Em alguns projetos você pode ver algum valor um pouquinho diferente. Por exemplo, se o cara considerou o pé direito 280, 546 kg por metro. Tá? Eu sempre considero 3 porque normalmente é 3 o pé direito de uma casa. E assim, se for menos, eu tô a favor da segurança, tá? Carga permanente eu não fico poupando de colocar a carga, não, tá? Se não tem a parede, óbvio que eu não vou colocar a parede, mas já que eu tô colocando, eu coloco uma de 3 metros. Hoje mesmo já ocorreu isso numa obra, que eu fui na obra e o cara aumentou um pouquinho o pé direito. Se eu tivesse considerado os dois lá em 80, 2,90, já ia ser não é que ia ser um problema, não ia cair casa, porque a gente trabalha depois com a margem de segurança aplicando o coeficiente de majoração aqui, 40% a mais, né, nas cargas permanentes. Mas é uma coisa que vai comendo ali a tua margem de segurança, tá? Então aqui a gente coloca os 3 metros, coloca os 15 centímetros, se a parede for de 20 a gente coloca o 20. O peso próprio ele já vem de uma parede usual, de tijolo normal aí, furado, e a gente tem os 585, tá? Eu dou um OK. Aí aqui já aparece a carga de parede, 585. Dou um OK. Ó, nota que aqui então aparece um número aqui no Eberic. Então toda viga que tem esse númerozinho aqui do lado, então tem uma viga aqui, ó, 780, 780, 780 e o nosso 585. Eu acredito que 780 é por ser uma parede de 20. Vamos medir. Ferramentas, medir. Acredito que essa parede na verdade é de 20. É, uma parede de 20. Ó. Então vamos modificar. Imagina que você lançou uma carga em cima de uma viga, porque tem uma parede ali e você quer modificar. Dá 2 cliques. Editar, se você já lançou. E você pode mudar aqui a espessura para 20. Ó. Então uma parede de 20, você vai ver que o peso dela
se ela for de 3 metros, é 780 quilograma-força, né? A gente fala quilo, mas é quilograma-força, então a força que 1 quilo faz por metro, tá? Então, carga linear. A gente aprende ali a calcular a viga carga linear, que a gente fala, nossa, mas como assim uma carga linear numa viga? Bom, um peso de uma parede, ele é distribuído linearmente, uma parede que está em cima de uma viga. Então, aquelas continhas que você aprendeu a fazer com a carga linear, aquele Q minúsculo, é basicamente esses 780 que você usa, né? Se você estiver trabalhando com quilogramas força por metro. Se estiver trabalhando com outra unidade, aí já vai mudar aqui a numeração. Mas é basicamente esse número. Aí você me pergunta, olha, eu estou olhando a arquitetura aqui, do superior, e eu estou vendo que tem uma janela aqui. Então, nessa janela aqui não tem parede. E você está considerando que a parede está subindo até em cima, ela vai daqui até aqui, então é os 780 kg por metro. Eu desconto a janela? Teoricamente, você pode descontar a janela, tá? Porque, com certeza, vai ser menos peso, né? Uma janela, por mais pesada que ela seja, se você tira um volume dela ali, tira um volume de tijolo e de reboco dali e coloca uma janela no lugar, vai ser mais leve. Eu não aconselho, por duas coisas. Porque, primeiro, dá muito trabalho você fazer isso. Você tem que criar um nó na viga, ou, sei lá, fazer uma média aqui, tirando essa parede aqui, mas eu não acho que compensa não, cara. Eu acho que, assim, é legal... se tiver uma abertura muito grande, por exemplo, imagina que o cara tem uma janela daqui até aqui. Então é só um cantinho aqui que ele tem de parede, e o resto é tudo janela e vai até em cima. Se eu colocar uma carga de parede aqui, vai ficar bem diferente da realidade, né? Então não é interessante eu colocar, mas se é só uma parede normal com a janela, você vai tomar muito trabalho fazendo isso, relativamente muito trabalho, principalmente no começo. Não vai mudar muita coisa no teu cálculo. E o cara pode até fechar aquela janela, se você for pensar assim. E assim, é uma carga permanente que tem um coeficiente de segurança, tá? Então, você pode tirar isso. Eu tiraria em situações muito específicas. Imagina que eu tenho uma viga que tem um vão grande e essa viga não está passando de jeito nenhum na deformação, está dando uma flecha grande. Aí eu falaria, pô, mas eu não considerei que vai ter uma janela ali. Aí eu vou lá e tiro e testo para ver. Com a janela passou, então na vida real vai passar, porque o cara vai colocar uma janela ali. Só que em geral, numa viga curtinha dessa daqui, tanto faz se eu colocar janela ou não, vai dar mais ou menos a mesma ferragem, ou vai dar a mesma ferragem, tá? Que provavelmente vai dar 2 barras de 10 em cima, 2 barras de 10 embaixo. E independente se tem janela ou não. Pelo fato de o vão ser tão pequeno e também eu gostar de trabalhar com bitolas de aço para vigas de 10 para cima. Eu não gosto de trabalhar com ferro de 8 milímetros para viga. Tá? Mas, bom, então você pode tirar o certo, assim, entre aspas, seria você tirar isso daqui, mas não vejo tantas vantagens, tá? Por isso que cada projeto, dependendo do projetista, ele é um pouquinho diferente do outro projetista, porque tem critérios que você usa. E esse é um dos critérios que eu uso, pela minha experiência. Eu não tiro a carga de janela, tá? A não ser quando aí, por exemplo, se tiver um prédio de 20 andares. Se eu tirar todas as janelas do peso ali da fundação, vai dar um peso muito menor, né? Porque você está tirando muito peso. Se você imaginar aí que a gente tem as cargas aqui por metro, se a gente tem a carga aqui, dependendo da altura, uma janela aí de 1,50 e a espessura aí que a gente tira de tijolo é 20, você vai ver que realmente vai tirar bastante peso, né, por metro aqui. Só que depois, no final das contas, na fundação, o que a gente faz? Os coeficientes para a fundação são 2, são 4. Tá? O coeficiente de fundação, a gente faz todo o cálculo lá de capacidade de carga e depois fala assim, não, mas vamos considerar que ela só aguenta a metade. E além disso, vamos considerar que só tantos por cento da resistência de ponta é o que eu posso usar. Eu não posso usar tanta resistência de ponta porque não é tão confiável ali a concretagem ali na ponta, pode misturar no solo, então eu uso mais resistência lateral. Então, por que você vai se prender a esses detalhes tão específicos se você ainda no final tem uma majoração, tá? Agora, se for um caso específico que o elemento não está passando, aí você pode testar sem a janela. Então, essa é uma dica e você pode fazer da maneira que quiser.
Então, legal, a gente aprendeu a criar uma carga em cima de uma viga, uma parede que está em cima de uma viga. Aqui a gente vê que não tem parede em cima, tá? Às vezes os elementos ficam meio sobrepostos, você fica meio na dúvida. Eu gosto de sempre trabalhar com AutoCAD aberto, e porque às vezes, como eu já lancei uma viga aqui, eu não sei se tem muita parede aqui em cima não. Aqui tá dando pra ver bem que tem uma parede sim. Mas tem casos que não dá pra ver. Ó. Aqui nessa viga realmente não tem parede. Imagina que tivesse uma parede, lembrando, só recapitulando. 2 cliques, lançar, você coloca a altura da parede, a espessura da parede e dá um OK que vai aparecer aquela carga lá. Então, para você checar isso, aparece o número aqui, que é a carga em quilos por metro. Você clica de novo e remove ela ou edita se você quiser. Tá? Bom, outra questão. Agora imagina que eu tenho uma parede, ó. Aqui eu tenho uma parede que não está em cima de viga, ela está em cima de uma laje. Tá? Essa parede aqui, essas duas inclusive, ela está em cima de laje. Tá? Essa daqui também, ó. Essa daqui, esse azulzinho aqui, é a parede do superior. Eu coloquei a planta do superior, que eu chamei aqui de sala de estar. Mais pra frente a gente vai ver porque eu chamei de sala de estar. E eu tenho essas paredes aqui que não estão em cima de viga. Como que eu lanço uma parede que não está em cima de viga? Por exemplo, essa daqui. Primeira coisa, posso fazer uma parede que não está em cima de viga? Então posso fazer uma laje e construir uma parede em cima? Pode sim. Porque às vezes tem tantas paredes e hoje em dia os projetos são tão desalinhados, o pavimento inferior ele não tem nada a ver com o pavimento superior, que se você for colocar viga em todas as paredes, por exemplo, eu estou vendo uma parede em cima ali no andar superior. Ah não, eu preciso colocar uma viga lá embaixo. Tem determinados lugares que você nem consegue colocar uma viga. Aqui, por exemplo, ó, essa minha viga aqui ela é bem interessante para mim porque ela está alinhada com esse pilar, ela é uma continuidade dessa viga aqui. Então eu não tenho interesse muito de colocar essa viga aqui, porque primeiro, ela não está direto no pilar, então ela vai carregar essa VT10 aqui. Então não fica muito legal. Eu quis colocar uma viga aqui. Se tem uma parede aqui, eu não quero colocar mais uma viga aqui tão próxima. Então tem situações que não é interessante colocar viga e tem outras que fica muito ruim. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma parede. Ah, vou colocar uma viga. Tá bom, ok. Então você vai colocar uma viga daqui até chegar aqui. Olha esse vão. Primeiro que vai ficar uma viga que você vai precisar de bastante altura. Segundo que aí o que você pode fazer? Qual que é uma ideia? Ah, tá bom. Então eu passo uma viga aqui nessa direção. Aí eu venho aqui e apoio isso aqui. Então o teu teto ali fica um verdadeiro labirinto, né? Fica um xadrez, assim, viga passando para tudo quanto é lado, porque hoje a arquitetura eles desalinham todas as paredes e principalmente no superior são muitas paredes. Eles querem fazer a casa toda aberta embaixo. Hoje é a tradição aí dos projetos que a gente tem em condomínio, tá? Principalmente de alto padrão, médio padrão. A casa ela é toda aberta embaixo, tudo junto, área gourmet, com cozinha, com a sala, você consegue observar tudo. E em cima você tem um labirinto de quarto. Quarto de hóspedes, quarto do filho, quarto do outro filho, quarto do cachorro, tem tudo. Então tem um monte de parede lá em cima, tá? E assim, tem poucos lugares bons pra gente colocar viga embaixo, tá? Então, acontece isso, de a gente às vezes precisar colocar uma parede sem ser em cima de viga. A gente tem que tomar uns cuidados e eu vou comentar já na sequência. Mas eu vou ensinar primeiro como colocar essa parede. Bom, aqui a gente vê que está os mesmos 780 que eu tenho em algumas vigas aqui, né? Que é uma parede de 20 centímetros. Eu vou apagar isso daqui. Isso daqui realmente representa a carga, a carga de parede em cima de uma laje. Então eu tenho minha laje aqui, eu vou apagar e vou mostrar como que lança para vocês. Então eu identifiquei que tem uma parede em cima de laje. Eu venho aqui, eu tinha até lançado ela como 20, mas ela é uma parede de 14, inclusive. Só pelo olho aqui eu consigo ver, mas eu posso sempre usar o ferramentas medir para consultar isso. Então, eu venho aqui, elementos, cargas, vamos procurar aqui cargas, lineares. Então eu vou lançar uma carga linear. E aqui ele pergunta se é uma carga linear de parede ou se é uma carga adicional. Se for uma carga adicional, eu posso colocar qualquer valor. Sei lá, 50 quilos por metro. Posso ter alguma coisa ali, posso ter uma mureta, nem precisa ser uma parede, pode ser alguma coisa específica. Mas se for parede, é mais fácil de colocar,
porque eu não preciso calcular ali na mão e depois passar para ele. Eu posso usar a mesma janelinha ali, tá? Então, vamos dizer que são os 3 metros, mas esse daqui só vai ter 15 centímetros de espessura. Tá? Então, deu uma carga de 585, dou um OK. Aqui, ó, fala assim, como que eu vou lançar essa carga? Definindo 2 pontos ou selecionando barras? Como a gente vai lançar uma carga em cima de uma laje, não é na viga, então eu coloco definindo 2 pontos. Dou OK. Aí eu venho aqui, clico no primeiro ponto, mais ou menos no meio da parede, e no segundo ponto, mais ou menos no final da parede. Posso travar, assim, posso usar o snap para travar. Aí dou um ESC no final, sair do comando. Então, quando você abrir um projeto de EBERC e você visualizar isso daqui, significa que isso daqui é uma carga de parede que está em cima da sua laje. E isso o EBERC vai usar nos cálculos, tá? Então, o peso da laje que ele vai jogar para essa viga, ele vai contar o peso próprio, a sobrecarga da laje, e os coeficientes, e mais essa parede aqui, que basicamente vai ser lançada quase toda para essa viga, né? Por ela estar mais próxima aqui, tá? O software é capaz de fazer isso. Porque a gente, no nosso cálculo aí manual, o que a gente faria? Pegaria essa parede aqui, distribuiria ela por metro quadrado, e ia lançar igual para essa viga e para essa viga. Na vida real, será que vai mais peso para essa viga ou para essa? Com certeza vai para essa, né? Porque essa aqui está muito mais próxima aqui da parede. Então o software consegue ser mais preciso nessa questão, tá? Bom, isso a gente faz para qualquer viga aí, qualquer carga de parede que a gente tem. Aqui você vê que eu tenho uma porta e tem um lugar que não tem parede. Mas mesmo assim eu lanço. É como eu falei, não adianta você ficar em minúcias. É legal você lançar o projeto, aí quando você estiver fazendo suas análises, se você falar, olha, não está passando essa laje aqui de maneira nenhuma. Tá, mas aqui eu sei que tem uma porta, então eu podia tirar uns 80 centímetros aqui de parede, né? Diminuir um pouco essa carga. Aí às vezes passa. Então é uma coisa específica, mas no geral eu simplesmente jogo aqui. Aqui eu comentei para vocês, ó, aqui a gente tem uma porta. Essa porta vai até aqui em cima, que é tipo um jardim de inverno, tá? Depois a gente vai analisar bastante esse projeto, que eu vou usar ele como referência para a gente fazer análises. Mas aqui tem o jardim de inverno, aqui tem uma porta pegando quase tudo isso aqui. Então o certo seria lançar uma carga de parede aqui. Só que eu vi que tem bastante porta aqui, eu já lancei essa carga de parede. Então eu nem lancei essa carga aqui porque é muito pequeno esse trecho. Mas o ideal é lançar, então vamos lançar. Ferramenta, elementos, cargas lineares. Gente, aqui nessa lateral aqui tem todos os atalhos para você fazer isso. E você consegue fazer isso até através do teclado. Estou mostrando aqui em cima porque é mais fácil. Às vezes o seu está um pouquinho diferente, você não encontra. Então, a parede continua aí de 15 centímetros de espessura. Eu só dou um OK e lanço aqui. Pego um ponto, pego outro. Então, lancei essa carga aqui, tá? Na vida real, o que interfere uma parede estar em cima de uma laje? Se a parede estiver nessa direção, legal, é bom pra gente. Por quê? Porque como os trilhos estão perpendicular à parede, a parede ela vai se distribuindo o peso dela uma parcelinha em cada trilho, tá? Então isso é uma situação boa pra gente. O fato de a gente estar boa assim, entre aspas, já que você vai ter uma parede em cima da laje, o que é legal evitar se você tiver uma viga, mas como eu comentei, não dá pra pôr viga em tudo. Mas se você tiver uma carga em cima de laje, seria a melhor posição que ela pode estar para você estruturalmente é perpendicular à laje, perpendicular aos trilhos da laje, você trabalhando com laje treliçada. Por quê? Porque a gente tem essa parede distribuindo entre os vários trilhos. Então tem diversos trilhos aqui. Aqui é só uma representação. Ela representa só 3 trilhos, mas tem vários trilhos aqui, né? Da laje treliçada. E ela vai distribuindo um pouquinho de peso. Ela tem 500 e poucos aí, quilos por metro linear. A cada 1 metro você acresce 500 quilos aí de peso na tua estrutura. Então, no metro ali você tem umas 3 nervuras dessa daqui, dependendo do espaçamento entre esses caras aqui, que depende da laje, depende de alguns itens. Dependendo desse espaçamento entre os trilhos, às vezes no metro você passa por uns 3 trilhos, tá? Então ele distribui aí esse peso aí, esses 500 em 3 trilhos. Então, essa é uma situação boa. Às vezes a gente nem precisa executar nada aqui diferente na obra. Agora, essa situação é ruim.
Por quê? Se você colocar a parede assim, de duas uma. Ou ela vai estar bem em cima de um isopor, ou da lajota cerâmica, né? Então isso é péssimo, né? A parede sua vai ser construída bem onde só tem a capa ali de concreto e a lajota cerâmica embaixo. Claro que essa carga, gente, a laje, o jeito que a gente executa ela, ela é executada para quando você coloca um peso aqui em cima dessa laje, não é que vai forçar só esse pontinho aqui. Quando a gente coloca essa parede aqui em cima, então ela vai forçar esse pontinho. Ela tem uma malha e o próprio concreto, ele dá uma distribuída nessa força, tá? Ela dá uma distribuída nessa força. Se fosse assim, a gente não conseguia colocar nenhum peso assim pontual na laje, que ela não aguenta. Por metro ali, ela não aguenta aquele valor, mas ela distribui tudo isso aqui. A gente tem uma malha em cima da laje justamente para isso, em cima da capa de concreto, justamente para quando você coloca um peso em cima dela em qualquer ponto, às vezes você coloca nesse ponto aqui, e ela dá uma distribuída, assim, ela dá uma esparçada nesse peso, tá? Não fica uma carga pontual. Então aqui, claro, se eu colocar uma parede aqui em cima, ele não vai direto nesse ponto, ele vai dar uma distribuída. Mas mesmo assim, ou a lajota ali onde você tem, perdão, ou a lajota onde você tem ali, ela fica, não é uma posição legal, ou então a sua parede vai estar bem em cima de um único trilho. Diferente daqui, que ela vai distribuindo entre os trilhos, aqui a tua parede está em cima de um único trilho. Tá? Então isso é péssimo, porque a gente tem que um trilho único, dependendo do vão aí, ele não vai conseguir aguentar a tua carga de parede. Ele vai ter uma deformação grande ou nem vai aguentar, estruturalmente vai a colapso, né? Então, mesmo com a distribuição, ainda fica muito concentrado um peso maior em um trilho único. O que a gente faz? Na prática, na hora de executar, a gente escreve aqui na nossa planta, aqui na nossa forma mais para frente a gente vai ver uma forma, tá? Isso aqui não é a forma, não é isso aqui que é mandado para a obra, tá? É uma coisa parecida com isso, que é uma forma. Alguns de vocês já devem ter visto uma forma de projeto estrutural, que mostra onde tem as vigas, onde tem as lajes, as alturas das vigas, os nomes das vigas e dos pilares, onde pilar nasce, pilar morre. Isso é uma forma, só que isso aqui é parecido com uma forma, mas não é, só nosso ambiente de trabalho em planta. A forma a gente vai ver como que faz mais para frente. Então, na forma, a gente coloca aqui, ó, escreve aqui, colocar nervura. E coloca um ponto aqui, cada projetista desenha de um jeito. Mas a pessoa que vai fazer a laje, ela sabe que ela tem que tomar uma atenção especial bem nessa linha aqui. Que atenção especial é essa? Normalmente o que eles fazem é colocar 2 ou 3 trilhos seguidos. Porque o normal é a gente colocar um trilho e uma lajota. Um trilho e uma lajota. Um trilho e uma lajota. Só que quando tem uma parede em cima, o que a pessoa faz? Junta 3 trilhos aqui, né? Então fica um lugar mais reforçado, apesar de não ser viga. Ficam 3 trilhos seguidos, então ele dá uma resistência razoável. Aí você coloca a parede. Só em um trilho, impossível, tá? Não vai ser um trabalho de qualidade, vai dar patologias. Então, se você tem que indicar isso na tua forma para eles colocarem os 3 trilhos aqui tudo junto, tá? Bom, então basicamente até agora comentei sobre cargas na laje, seja era fora da viga ou na viga a gente já aprendeu a colocar, tá? Isso é uma questão. Uma pessoa me perguntou, acho que acredito que foi o Douglas, outras pessoas me perguntaram também, mas eu lembro do Douglas, ele perguntou como que eu apoio uma viga em viga. Eu estou tentando lançar uma viga, mas até agora eu só tinha mostrado como lançar uma viga começando nesse pilar, morrendo nesse pilar. Ele queria saber como que eu faço para ter uma viga apoiando em viga. Tá, isso é bem tranquilo, é bem simples, tá? Vou lançar uma aqui só para mostrar. Então eu vou vir aqui em viga, mais, uma viga de 40 por 14. Eu seleciono um ponto. Aqui não está pegando nenhum ponto, né? Por quê? Eu não estou trabalhando em pilar, então eu quero trabalhar em... Ele só consegue estar travando aqui nesse ponto, porque o snap meu está configurado para esse tipo de coisa, por endpoint aqui, ou intersecção. Vou calcular aqui colocar o meu snap para qualquer ponto do elemento. Então, cliquei aqui em cima, ó, qualquer ponto do elemento. Agora ele está pegando qualquer ponto do elemento. Aí pega um ponto lá. Se fosse uma viga real, aqui que eu estou lançando uma viga imaginária, tá? Que assim que eu pensei a posição dela. Ia ter a tua arquitetura de referência, então você ia lançar certinho onde ela está na posição. Mas aqui eu vou lançar em qualquer lugar. Então coloco aqui.
A grande sacada, que talvez o do Douglas não esteja dando certo, que ele já comentou comigo que ele tentou lançar, é que você tem que pegar o eixo da viga, tá? E às vezes o snap dele não estava ligado também nessa posição aqui, qualquer ponto, ou perpendicular. Então eu quero pegar agora o eixo dessa viga, dessa outra viga, para travar a viga, começando nessa viga e morrendo nessa. Só que eu não posso, se eu manter aquele qualquer ponto, o snap como qualquer ponto, eu vou pegar no AutoCAD seria aquele snap nearest, né? O ponto mais próximo de captura. Aqui seria legal eu trocar a captura para 90 graus. Ó. Então, para você colocar numa viga, você precisa estar com o snap ou 90 graus ou qualquer ponto. Então, tá 90 graus, travei. Aí, de novo, a sequência vai ser a mesma. Ele pergunta que lado que eu quero lançar. Como aqui eu quero lançar uma viga bem no meio, eu clico bem no eixo. Não clico nem para cima nem para baixo. Eu não quero que a viga seja jogada para cá nem para cá, sendo essa a face. Quero que ela seja bem no meio onde eu lancei aí. Tem situações que vai acontecer isso. Lancei, ó. Como a gente já tinha uma laje aqui, ele acaba dividindo a laje, ó. Tem até outro nome, laje 27, essa daqui virou laje 6. Ele mesmo divide a laje, porque as lajes em geral são divididas por viga, assim, na nomenclatura dele, tá? Se tem uma viga entre uma laje e outra, ele chama de outra laje. Tá? Então lancei uma viga, ó, como que fica o pontinho de união entre vigas? Fica dessa maneira aqui. Isso é o que mostra que uma viga está apoiada na outra. Então a minha VT46 está apoiada na VT44 e na VT40. Se eu quisesse uma viga nascendo num pilar e morrendo em outra viga, também era possível. Isso daí é tranquilo. Eu começo o lançamento, seleciono o pilar. Aí no outro lado, onde eu tenho que selecionar a viga, por exemplo, aqui, ó, vamos lançar uma viga. Aqui as dimensões, já aprendi a colocar isso. Vou travar aqui nesse cantinho, ó. Não estou conseguindo pegar. Venho aqui no snap. O snap é muito importante, gente, para você conseguir travar. O snap intersecção, então consegui pegar o pilar. Ele já ficou amarelinho quando eu clico, né? E agora eu tenho que pegar a viga. Só que agora eu não estou conseguindo pegar, ó, porque o snap está como intersecção. Vou aqui no snap como perpendicular e clico no eixo da viga. É sempre no eixo. Não vou tentar travar aqui. Aqui eu estou travando até na arquitetura. Ó. Se eu travar aqui, ele vai indicar que não está preso a nenhuma barra. Então, no eixo, e nesse caso aqui, ó, como eu lancei ela aqui em cima, eu quero que ela vá para baixo, então eu clico embaixo. Ó, lancei uma viga que está apoiada num pilar e uma viga que está apoiada em outra viga aqui. Tá? Bom, já que eu estou mostrando isso, eu vou mostrar a questão de você apagar vigas. Ó. Como que eu apago uma viga? Então imagina que eu lancei essa viga e falei, não ficou legal, eu quero tirar essa viga daí. Ou então fiz os cálculos e falei, é mais interessante eu tirar essa viga aqui e manter isso aqui só como uma laje. Como que eu faço isso? Se eu selecionar a viga e apertar Delete, não vai acontecer nada. Tá? Não está acontecendo nada. Por quê? E eu estou apertando Delete. Eu seleciono, aperto Delete e não acontece nada. Porque eu tenho lajes aqui. Então, para você apagar uma viga, isso é uma coisa meio chata do Eberk. Você precisa apagar as lajes. Tá? Então, vem aqui, deleto as lajes. E agora sim ele consegue apagar a minha viga. Tá? Aí depois eu lanço a laje de novo. E eu tenho que lembrar de todas as questões que eu tinha aqui. Tá? Laje treliçada, tal. Os 150, porque eu tenho um quarto em cima. Os 100 de revestimento. Então eu tenho que lançar de novo. Não tem jeito. A viga eu tenho que apagar aqui. Aí vocês viram que ficou um pontinho aqui, ó. Ficou um pontinho. Quando você lançou a outra viga, ele criou um nó na tua estrutura. Inclusive ele coloca o nome da viga em cada um dos trechos da viga. Ele está considerando isso aqui como uma viga só, mas que tem um nó aqui. Então, para termos de nomenclatura, termos de ele mostrar aqui a carga, ele considera isso aqui como uma divisão na viga. Tá? Estruturalmente não vai fazer diferença, mas ele considera como um nó. Eu posso apagar isso aqui. Como que eu faço? Vou dar um ESC para sair do comando de laje, né? Seleciono isso daqui e aperto Delete. Alguns de vocês pode não funcionar isso. Vou apertar o Ctrl Z. Se você estiver trabalhando aí com V8, eu não sei se o V9 já tem isso. Se você selecionar esse ponto e der um Delete, não vai acontecer nada. Você tem que vir aqui, Elementos, Vigas, Eliminar Nós. Deixa eu procurar aqui. Eliminar Nós. Clica, aí você seleciona o nó que você quer eliminar e dá um Enter. Se você estiver trabalhando com a versão antiga, aí, principalmente o V8 eu sei que é assim, o V9 eu não sei, nem o V10. Eu estou trabalhando aqui com o V18. É o 2018 que eles falam, né?
Então eu não posso só selecionar e dar delete, eu tenho que selecionar aqui o nó e ali elementos, vigas, eliminar nós, ou primeiro ir elementos, vigas, eliminar nós, depois selecionar o nó, tá? Não é tão simples apagar assim. Pilar, se você for tentar só apagar um pilar apertando delete, vai ser muito complicado. O que você vai ter que fazer para ele funcionar dessa maneira? Você vai ter que apagar, igual a viga a gente tinha que apagar a laje, você vai ter que apagar as lajes também, só que você vai ter que apagar qualquer viga que está chegando no pilar. Na verdade, você tem que apagar qualquer viga que está chegando no pilar, só que para isso, para apagar as vigas, a gente tem que apagar a laje. Ou seja, imagina que eu quero apagar esse pilar aqui só apertando delete. O que eu poderia fazer? Seleciono a laje, deleto, seleciono essa viga e essa viga aqui deleto. E depois vou ter que lançar toda essa viga de novo, colocando as cargas aqui, vendo a altura dela, lançando tudo direitinho. Isso é o que eles te ensinam no tutorial deles. Por isso que o tutorial tem esse porém, assim, que ele não te mostra algumas coisas que a gente tem por experiência. Ele é bem quadradão porque ele justamente tem que mostrar as coisas de uma maneira sistemática. Tem uma maneira de apagar um pilar sem você fazer isso. Então imagina que eu não gostei desse pilar aqui, P16. Ó. Vamos ver esse pilar aqui, como que ele é, esse P16. Eu acredito que é esse pilar aqui. Ele começa lá do térreo, ele continua até o superior e morre aqui. Se eu quiser apagar esse pilar, o P16, tem uma opção. Eu clico nele, sem você deletar a viga, deletar a laje. Clico com o botão direito do mouse e venho aqui converter para nó. Então ele vai se transformar em um nó. De repente apagou o pilar. Se eu clicar aqui no pavimento inferior, clicar para baixo, opa, o pilar ainda existe, tá? O pilar ainda existe. Então o fato de eu apagar o pavimento no pilar não quer dizer que ele não exista no outro. Se eu colocar aqui no 3D, ó, pilar até sumiu só um pedaço aqui, tem um subnível aqui que depois eu vou explicar para vocês, que ele ainda ficou meio penduradinho aqui, porque tem uma questão aí de níveis que eu vou explicar para vocês. Esse pé direito duplo acaba causando que eu trabalhe em vários níveis diferentes aqui, tá? Mas isso aí vai ser mais para frente. Mas ele apagou um pedaço aqui do pilar, bastante, né? Deixou só aqui dentro da fundação mesmo, apagou todo o térreo aqui e ainda apagou essa parte. Tá? Vou dar um Ctrl Z, vou subir ali. Vamos ver se consigo dar um Ctrl Z, né? Senão, vou ter que lançar o pilar de novo. Já olhei, já fiz muita coisa, ele não está deixando eu dar um desfazer, um Ctrl Z, tá? Depois vou abrir o arquivo de novo, que talvez seja a melhor solução do que ficar lançando coisas aqui, tá? Bom, vamos lá. Então eu posso abrir esse projeto aqui de novo, não vou ficar lançando o pilar de novo, teria que lançar de novo e tudo mais. Gente, algumas pessoas podem estar achando estranho esse Z aqui que a gente tem nos pontos. A gente vai chegar nisso daí também, tá? Principalmente quando a gente estiver fazendo a análise da estrutura, vocês vão ver o que significa que esse Z aqui, tá? Isso daqui, na verdade, é o tipo de... Só comentando assim por alto. É o tipo de engaste aqui que eu tenho no pilar. Nesse caso, esse Z significa que é um engaste semi-rígido. Essa viga está apoiada no pilar, ela recebe um pouco de momento negativo, ela não está só rotulada, ou seja, não está simplesmente apoiada nesse pilar. Ela está ligeiramente engastada, vamos falar assim de uma maneira bem não técnica. Ela está semi-engastada nesse pilar. Então, tem um pouco de momento negativo nela, diminui um pouco o positivo, e esse Z indica isso. E no EBERIC a gente pode escolher isso. Se você quer só apoiar a viga só em cima do pilar, como ela está só apoiada no pilar, e com bastante momento positivo aqui grande, ou se você quer travar ela bem no pilar, você pode engastar ela ou semi-engastar. Vai ter um momento que a gente vai chegar nesse ponto de vínculos na sua estrutura, né? E a gente vai discutir bem isso daí, que é uma parte mais digamos, de análise, assim, eu vou te mostrar o resultado sem esse engaste, com o engaste, o que na vida real é mais parecido, vocês vão ver que alguém que tem experiência de obra vem me falar, mas numa obra qualquer viga que eu colocar aqui vai estar engastada, porque eu não consigo só simplesmente apoiar a viga e rotular ela como se fosse uma estrutura metálica aí que eu coloco um parafuso e essa viga gira livremente. Mas vocês vão ver que não é bem assim, a gente vai
vai conversar sobre isso, vai falar sobre o que a norma fala sobre esses vínculos aqui. Isso mais para frente, analisando a estrutura. Tá, então ensinamos a lançar as cargas em parede, em viga e fora de viga, as cargas de parede. Ensinamos a lançar uma viga apoiada em viga, tá? A deletar uma viga também, isso é importante. Bom, vamos lá. Que outro item a gente pode colocar aqui antes de... aqui eu tenho uma viga apoiada em viga, igual a gente comentou. Tá? Se tem mais algum item de a gente rodar. Eu vou rodar essa estrutura e vou te mostrar como que ele aparece os resultados. Tá? Tá. Ó, uma coisa que eu comentei com vocês, que eu vou comentar aqui novamente, lembra que uma laje treliçada é sempre bom a gente apoiar nas vigas que a gente apoiar na direção de menor vão, né? Porque isso vai dar uma laje com menor altura, vai ser uma laje muito mais simples e muito mais barata, né? Que você tem um vão pequeno, laje com vão pequeno, beleza. Joga, se ela for treliçada, joga aqui que vai ser interessante. Só que eu falei para vocês que tem alguns casos que a gente prefere a laje na pior posição dela justamente porque a gente tem algum objetivo nisso. No caso aqui, o objetivo nesse projeto aqui, eu queria aliviar essa viga aqui, ó, VT5 e VT4, porque elas têm uma pequena altura, se eu não me engano elas são viga de 30, são uma viga de 40, e essa aqui principalmente é uma viga de 30, ó. Dando 2 cliques aqui nela, eu tenho uma viga de 30, e vamos ver o vão, ferramentas, medir. Vou pegar aqui o snap de intersecção. Ó, medindo ela, tem quase 6 metros de vão. Então uma viga de quase 6 metros, aí 5,76, 5,80 de vão, só com 30 de espessura, de altura, vai dar uma... Se ela tiver uma carga aqui em cima dela, vai dar uma flecha que não é legal pra gente, tá? Então o meu objetivo aqui foi aliviar essas vigas aqui, principalmente essa de 30, e passar o peso mais para essas vigas aqui que elas estão bem apoiadas, elas têm um vão bem pequeno, tá? A laje vai ficar um pouquinho pior, né? Mas eu tinha uma restrição arquitetônica. Essa viga ela não podia ser mais que 30, tá? Isso era definido no projeto porque a pessoa tem um caixilho ali, tem uma porta ali de vidro pegando toda essa parte aqui embaixo, então ela tinha que ser no máximo 30, tá? Então eu tirei o peso dela. Poderia até tirar essa viga, tal. A gente pode comentar sobre isso, coisa do tipo, mas essa daqui também não podia ser alta, então não ia adiantar tirar ela. Preferi deixar. E a pessoa ela só podia ser até 30 viga, mas ela queria a viga. Porque senão, aonde ela iria apoiar o caixilho dela? Ela ia ter que fazer só uma fiadinha de tijolo ali, fazer uma canaleta, alguma coisa. Porque o caixilho dela não ia exatamente até o teto, ele ficava 20 centímetros abaixo do teto. Então ela precisava da viga para travar o caixilho, a viga ou qualquer estrutura ali que ajudasse ela, qualquer estrutura de enchimento, que ela não precisasse depois fazer alguma coisa para instalar a esquadria dela, só que não podia ser mais que 30. Então eu tinha que colocar e ela tinha que ser bem baixa essa viga, pro vão que ela tem. A gente comentou já na aula que um chute assim, inicial que a gente faz é 10% do vão. Aí isso vai depender das cargas. Você vê que eu tirei carga daqui, eu tirei carga dessa viga, porque eu coloquei aqui que essa viga aqui praticamente não tem nenhuma carga. Tem uma porcentagem dessa laje aqui, do peso dessa laje, que vai para essa viga. Se você estiver fazendo um cálculo manual, a maioria dos autores indica que se você tem uma laje nessa direção, qual que seria a ideia inicial? Metade do peso da laje, isso considerando o peso, a sobrecarga da laje, metade vai para cá, e metade vai para essa viga. Isso seria o pensamento inicial que a gente tem. Só que alguns autores falam o seguinte, e depois você pega 25% de todo o peso da laje e joga metade desses 25% para essa viga e metade desses 25% para essa viga. Tá? Por quê? Porque a gente tem nervuras nessa direção. E como eu falei, a laje, apesar de ela estar apoiada nessa direção, a gente tem uma malha aqui em cima na hora de fazer a concretagem, que ela vai ter uma certa distribuição de esforço. Então quando você coloca um peso aqui, ela não vai certinho no trilho, aí vai para cá, ela dá uma distribuída. E como a gente concreta tudo junto aqui,
acaba saindo um pouco de peso sim para essa viga, tá? Então eu vou mostrar mais uma coisa interessante para vocês agora, que é o que a gente chama de corte, tá? Isso eu ia mostrar mais para frente, porque tem mais a ver com a geração de plantas, né? O corte estrutural é um corte, igual ao corte arquitetônico, que vai te mostrar isso daqui, digamos, em elevação. A gente tem o 3D, mas isso aqui a gente não costuma mandar para o cliente, né? Isso aqui é mais para os nossos estudos, e hoje em dia, eu já mando umas fotos também, porque é interessante para o cliente ver alguma coisinha assim, ele já tem alguma ideia, tá? De pilar, de alguma coisa, mas é uma coisa totalmente ilustrativa. O que a gente manda mesmo para a pessoa que vai fazer a estrutura é um corte, igual ao arquitetônico. E o Eberg nisso, nossa, fenomenal você trabalhar com software para fazer detalhamento. Ó, eu vou fechar aqui, eu venho aqui, vou abrir de novo. Eu venho aqui, então imagina que eu quero mostrar para a pessoa que vai executar essa viga aqui em balanço, que eu mostrei para vocês que ela está invertida. Então, para ele entender tudo isso, tem outros elementos que fazem ele entender que essa viga está invertida. Mas para ele entender tudo isso, eu vou querer fazer um corte bem aqui, ó, e olhando aqui para esse lado, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui em corte, ó, é o último item, adicionar novo corte, clico em corte. Ele vai me perguntar: você quer fazer um corte só sobre o pavimento que você está trabalhando, ou seja, o térreo, então só vai mostrar ali o térreo, ou sobre todos os pavimentos? Eu quero sobre todos os pavimentos, quero fazer um corte ali pegando a casa inteira naquele ponto que eu vou mostrar. Dou um OK e eu coloco o corte onde eu quero. Então, no primeiro clique, arrasto para cá, sem clicar, só clico uma vez, aí depois clica no outro ponto e no final você coloca a direção, se a pessoa vai estar olhando para cá ou vai estar olhando para cá, que isso vai mudar totalmente, né? Vai inverter totalmente, é igual um corte arquitetônico. Então vou colocar que é para cá. Aí que é legal a mágica de detalhamento com software, porque só isso daqui ele já vai mostrar todas essas elevações de viga aqui, tá? Vai mostrar tudo direitinho para mim, como se eu tivesse feito um corte na estrutura e estou olhando nessa direção, tá? Então vamos lá. Como que eu faço para ver isso? Por que eu estou mostrando isso agora e não nas pranchas? Porque eu gosto de fazer isso enquanto eu estou gerando a arquitetura, enquanto eu estou pensando gerando a estrutura, enquanto eu estou pensando na estrutura, porque dessa maneira a gente consegue ver algum errinho. Às vezes eu posso fazer essa viga não invertida e eu percebo que ela não está invertida. Então eu gosto durante a confecção, assim, durante o processo de definir as vigas, as alturas de viga, uma viga que se conecta com outra e tudo mais, eu gosto de fazer cortes para observar. Então não só o 3D, eu gosto de colocar um corte e ver se está tudo certinho. Tá? Porque eu posso tirar medidas também no 3D, eu não consigo fazer isso. Então eu tenho um corte bem nessa direção, teoricamente eu tenho que ver essa viga aqui é invertida, e essa vai ser normal. A gente tem essa viga também que ela está invertida. Uma coisa importante, para a gente inverter uma viga, ou seja, fazer ela com a face ela aparecendo em cima da laje, né? Porque normalmente uma viga normal, ela tá ali, a face superior da viga está nivelada com a laje, com o topo da laje, e ela vai para baixo. Então, se for uma viga de 30, começa a diminuir ali o teu pé direito, né? Só que se tem uma parede em cima, eu posso fazer essa viga invertida, tá? Que é o caso aqui dessa lateral. Eu tenho uma parede em cima, eu fiz ela invertida. Então, como o arquiteto queria uma impressão ali embaixo, ele não queria ver essa viga descendo aqui. Ele queria ela queria como se não tivesse a viga. Então, essa viga ficou dentro da parede. Depois ele vai colocar o alvenaria aqui em cima e vai rebocar e você nem vai ver que é uma viga. Aqui aconteceu a mesma coisa. Eu precisava de uma viga aqui, entre esses dois caras. Só que aqui eu tenho parede aqui nesse ponto. Então, como essa minha viga eu queria meio alta, deixa eu dar 2 cliques para ver como que ela tá. Ela tá uma viga de 50. Só que 50 aqui no meio da sala ia aparecer muito lá. Só que eu tenho parede aqui. Então eu consegui fazer uma viga invertida. Lembra como que é a inversão? Vou dar 2 cliques. A inversão, na aula passada eu ensinei. É só você ver a elevação. Se ela não estiver invertida, aqui vai estar 0. Então ela está toda para baixo. A elevação mostra o tanto que você sobe ela, tá? Em relação ao nível 0 ali da laje. Então aqui é uma viga semi-invertida. Ela está com 20 de elevação e no total ela está com 50 de altura. Então ela está com 30 para baixo do nível 0 da laje e com 20 para cima. Tá só um dentinho ali, tá? E isso a gente vai conseguir ver no corte, aí você vai entender. Eu fiz semi-invertida porque é mais fácil de
de executar do que uma laje totalmente invertida. E como a gente vai ter um forro aqui no meio da casa, bom, vou comentar aqui no corte. Vou fechar aqui. Aí agora, como eu fiz aquele corte, aparece aqui, ó, corte AA. Aí eu dou 2 cliques. Ele vai abrir o corte para mim. Olha que beleza. Num clique, eu fiz esse corte aqui estrutural. É só dar uma trabalhada nele e colocar umas cotas e eu mando isso aqui para a obra. Isso aqui é ótimo para eles verem uma viga que está semi-invertida, uma viga que é para baixo, ver algum lugar que não tem laje, ver uma laje que está em balanço, tem os nomes das vigas, tá? Então, ó, então aqui a gente está olhando, ó, vou abrir de novo ali o croquis para vocês verem o corte. O corte é nessa direção. Então aqui na nossa esquerda a gente vai estar vendo uma viga invertida, depois uma viga normal, aí tem uma parede embaixo dessa viga. Aí aqui vai ter uma viga aqui que é no meio da sala, então uma parte dela vai estar para baixo, outra vai estar para cima, invertida, e assim continuando até aqui, tá? A gente vendo aqui da esquerda, a gente está olhando nessa direção. Então corte arquitetônico. 2 cliques, ó. Então, olha como que é uma viga invertida ali. O cara que estiver aqui, o sujeito que estiver nessa posição, olhar aqui para cima na casa, primeiro, dá para ver que está em um balanço, né? Ele vai só ver aqui um fundo reto, praticamente reto, principalmente depois que fizer o reboco vai ficar retinho. Por quê? Porque essa viga ela está totalmente invertida, ela está jogada para cima e isso é para justamente dar essa impressão arquitetônica aqui de leveza. E aqui em cima você tem uma parede, você sobe uma parede aqui, então depois que fizer o reboco, então é legal fazer viga invertida onde tem parede em cima, tá? Se tem um pavimento superior e você faz uma viga invertida onde não tem parede, aquilo ali vai cair no meio do teu quarto, então vai ficar um degrau ali no teu quarto, vai ficar um negócio estranho ali. Tá? Então você tem que ver onde tem parede, a não ser no pavimento superior. Como só vai ter telhado em cima, então você pode jogar à vontade viga invertida. Pavimento superior normalmente faço tudo invertida porque aí o teto fica liso. Ó, aqui é aquela viga normal que eu falei para vocês, porque aqui tem uma parede, aqui é o balanço para fora do inferior, aqui é o superior, né? Aqui tem um balanço, aqui tem uma parede também. Aqui ele tem uma parede aqui do quarto. E aqui a viga está semi-invertida, como eu comentei para vocês. Por quê? Porque depois a pessoa vai jogar um forro aqui, ó. E esse forro, para mim, ela já falou de quanto que é esse forro. Vamos fazer a medição, quanto que eu deixei para baixo. Ferramentas. Vou colocar aqui, ó, construir cota, melhor. Cota vertical. Seleciono um ponto, seleciono outro e puxo uma cota aqui para eu ver. Ó. Então ficou com 14 para baixo da laje, tá? Isso é o tanto de forro que ela quer que fique, tá? Então ela falou, eu quero um forro aí de uns 15 centímetros, eu vou colocar aqui o forro de gesso aqui, e eu consigo esconder essa viga. Só que você não pode fazer ela toda para baixo, joga um pouco para cima. Se ela precisasse da laje totalmente lisa, se não fosse trabalhar com forro de gesso, porque hoje em dia o pessoal só trabalha com forro de gesso. Por quê? Porque você não precisa rebocar a laje. Rebocar a laje realmente é um serviço totalmente irracional, porque você gasta muito, a mão de obra o cara vai te cobrar caro, porque rebocar uma laje não é fácil, tem que usar andaime, a aderência ali é ruim, porque você está trabalhando na pior posição, a gravidade só está te prejudicando, então você tem que chapiscar direitinho, esperar, fazer às vezes outro chapisco, fazer o reboco, e para deixar aquilo com acabamento muito bom, é praticamente impossível, né? Sempre vai ficar uma coisinha meio mal feita. Então hoje em dia, essas casas assim com padrão médio já tem tudo forro, porque no final das contas vai sair mais barato. E segundo, porque te dá uma versatilidade na iluminação, né? Você tem o forro ali, você pode fazer uns spots aqui no canto, pode fazer uma determinada coisa. Não precisa definir tudo já com furo na laje. Você tem ali o forro de gesso, tampa algumas vigas suas. Uma coisa importante que eu não comentei. Quando você está trabalhando numa casa, você pergunta para a pessoa, você vai usar o forro de gesso? Pergunta para a arquiteta. Se ela falar, não vou usar forro de gesso nenhum. É muito interessante você só colocar viga onde você tem parede embaixo. Então aqui eu tenho uma parede embaixo, eu tenho uma viga. Porque senão vai ficar uma viga no meio da casa, assim. Não vai fazer sentido, aquilo ali vai ficar feio. Então, se você não está trabalhando com gesso, aqui tem que ser tudo reto. Então, aqui eu teria a opção de inverter ela totalmente. Imagina que eu não estou trabalhando com gesso. Aqui o que eu faria? Faria ela totalmente invertida. Se eu não tenho condições de inverter, porque não tem parede em cima para esconder ela, aí eu opto por não colocar a viga ali.
porque uma viga passando no meio do ambiente fica realmente muito ruim. Agora, quase todo mundo usa o forro de gesso, mas mesmo assim, às vezes você precisa de uma viga meio alta, e o forro de gesso ia tomar muito pé direito. Então, normalmente eu opto por não colocar a viga naquela posição, justamente porque por ela ser alta, não, mesmo com forro de gesso, não vai tampar ela, tá? Vai ficar uma parte dela para baixo do forro de gesso, né? A não ser que você fizesse um forro de gesso aqui com um espaço aqui entre a laje e as placas do forro absurdo, de 40 centímetros, 50 centímetros, o que não existe, tá? Que não é feito. Tá? Então, é uma coisa legal para se perguntar. Se vai usar o forro de gesso ou não. Aqui a gente tem a parede também. Então ele mostra todos os cortes, aqui ele mostra os níveis. Algum momento eu vou conversar com vocês essa questão que eu dividi entre baldrame, térreo, sala de estar, superior, depois a caixa d'água. Porque a gente tem um pé direito duplo ali, então eu tive que criar um pavimento intermediário aqui entre o superior e o térreo. Aqui no caso eu nem usei pavimento intermediário, eu usei um pavimento mesmo, porque vocês vão ver que tem um conceito de pavimento intermediário mais para frente. Eu usei um pavimento, criei um pavimento aqui, sala de estar, porque eu tenho um nível aqui, ó. Eu tenho 3 níveis nessa casa. Eu tenho o nível do térreo, que é aproximadamente o mesmo aqui, ó. Tem todo o nível do térreo e tal. Aqui eu tenho o superior, só que antes de chegar ali na laje do superior, eu tenho esse nível aqui, porque a gente tem um pé direito duplo aqui, ó. A gente tem um pé direito duplo. Uma coisa que vocês podem perguntar, o que é isso daqui? Essa laje não é atravessada, não é só numa direção? Em lajes a gente faz assim, ó. A gente faz uma nervura na direção contrária dos trilhos para evitar, para dar um travamento nela, para evitar que dê muita flecha nessa laje, tá? Então isso daqui nada mais são do que nervura. Igual, parecido com a nervura que a gente faz também ali para colocar parede em cima de laje, mas não é exatamente isso, tá? Depois mais para frente eu vou mostrar como que é feita essa nervura, o espaçamento e tudo mais, tá? A gente vai conversar bastante disso, tá? Então, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa para falar hoje. Falei dos cortes, falei bastante de viga invertida, de você apagar viga, de você colocar as cargas de parede, que é bem importante, apagar pilar, viga apoiada em viga. Agora eu vou rodar o software e vou mostrar pela primeira vez assim o resultado inicial que a gente tem quando a gente roda o software. Então vou abrir o projeto novamente, porque eu já apaguei aquele pilar e eu não quero refazer, tá? Salvar alterações no projeto? Não quero salvar aquilo lá. Não. Então aqui estou com o projeto. Eu vou rodar aqui, se demorar muito, às vezes ele demora, porque essa estrutura está relativamente grande, tá? A demora dele depende da versão que está usando, então sei lá, se está usando um V8, V9, demora bastante. Se está usando já o 18, o EBR18, já é bem mais rápido realmente, tá? Depende do teu processador, coisa do tipo. Mas a estrutura também, se for uma estrutura que tem muitos elementos, demora mais. Então vou rodar aqui, se precisar eu pauso e depois continuo. Aqui, para a gente fazer o cálculo, então para calcular eu já mostrei em algumas aulas, a gente clica nesse raio aqui para fazer o cálculo e a gente seleciona algumas coisas. O básico é fazer análise linear, então na análise linear ele vai te mostrar ali a sua estrutura viga, pilar, ele vai montar uma estrutura genérica ali com barras e pontos e nós, tá? Uma coisa bem 2D, assim, uma coisa bem barra, pontos e nós, uma simplificação da sua estrutura, tá? Então você colocou um pilar, vai virar uma barra vertical com um nó, e nesse nó estão chegando vigas que são barras horizontais, colocar os carregamentos aqui, análise linear, tá calculando nada. Se eu selecionar isso daqui, além de fazer essa parte aqui de fazer a sua estrutura mesmo, montar a sua estrutura, a partir das vigas que você colocou e tudo mais, ele vai dimensionar os elementos também. Então ele vai calcular os esforços e vai falar assim, ó, tá, essa viga aqui para aguentar esse esforço, ele vai precisar de tanto de aço, tá? Análise dinâmica de grelha, flechas nas lajes, isso daqui são outras análises aí em relação dimensionamento ELU, né? Estado limite último, ou seja, qual que é o máximo que essa peça aguenta usando os coeficientes de majoração dentro de uma margem de segurança antes dela entrar em colapso, né? E aqui
são análises na questão do estado limite de serviço, ou seja, qual que é a flecha que dá nessa viga? Ela está dentro da norma? Não está? Então eu vou selecionar tudo, que aí eu vou dimensionar os elementos, vou fazer análise, vou montar a estrutura aqui, vou dimensionar os elementos e ainda vou ver a questão se está passando a estrutura em relação a flechas, se eu tenho que aumentar alguma altura de viga ou coisa do tipo. Tá? Antes de fazer isso, eu vou mudar essa estrutura aqui, porque lembra que eu tinha comentado com vocês que essas vigas aqui, inicialmente ela pediu com 40, né? No final eu entreguei o projeto com 55, tá? Vamos mudar para 40 de novo, vamos ver o que acontece quando eu fizer o cálculo. Não estou nem mexendo em elevação ou coisa do tipo, vai dar umas coisinhas meio estranhas ali, mas só para questão de cálculo. Então, colocar 40, colocar essas vigas tudo com 40, que foi o que a arquiteta falou inicialmente. Uma coisa que eu quero comentar com vocês. Hoje mesmo eu tive uma reunião, eu estava com um projeto aí super complexo, que a pessoa basicamente fez uma casa que basicamente o andar superior flutuava em cima do andar térreo, não dava para pôr pilar, não dava para pôr nada. E no final eu cheguei a uma solução para a estrutura. Eu vou até talvez comentar com vocês na próxima aula, abrir outro projeto e comentar com vocês. Mas a solução estava muito cara, porque como essa casa você não consegue colocar pilar embaixo nem nada, basicamente eu fiz uma estrutura relativamente bem sofisticada, que é uma estrutura, fiz umas vigas do pavimento superior bem robustas e pendurei a casa inteira. Fiz um monte de pilar tirantes, né, que a gente chama, que ele sustenta a laje ali por cima, ele está preso nas vigas do superior, que são bem parrudas, e tem os pilares que eles trabalham tracionados sustentando a casa. Então embaixo basicamente não tem pilares no meio da casa, né? E isso dá uma estrutura muito cara, com certeza. Vamos processar aqui, eu continuo falando. E isso dá uma estrutura muito cara, porque o concreto a gente sabe que ele trabalha muito bem a compressão. Agora, não comece a colocar tração, porque ou até mesmo flexão, né, que gera uma certa tração numa determinada parte da seção transversal. Não comece a colocar tração em estrutura de concreto, porque você vai ter que encher de aço. Tá? Então, estava dando muito aço no projeto e eu falei, vale a pena conversar com a arquiteta lá, vou sentar lá com ela e falar, olha, a sua estrutura está resolvida, mas para se preparar para comprar os caminhões aí de aço, você vai ter até que usar guindastes para levantar a ferragem de certas vigas, de tanto aço que vai dar, tá? Mais para frente eu vou mostrar essa estrutura, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí, conversando com ela, falou, não, mas não faço questão de nada disso, isso aqui só foi um chute inicial, tal, que a gente pensou inicialmente assim pelos móveis e tudo mais, mas pode colocar um pilar aqui que você está sugerindo, que você falou que está flutuando essa parte, essa viga aqui que tem 8 metros de vão, você pode colocar um pilar no meio aqui, a esquadria que eu vou usar tem até uma divisão, não vou fazer ela contínua, e no final a estrutura ficou muito simples, ficou uma estrutura bem simples mesmo, virou outra estrutura, muito mais barata, metade do preço, mais do que metade do preço foi economizado. Então, o que eu quero comentar com isso? Sempre vale a pena você dar uma conversada com o arquiteto, tá? Isso é bom para você também, porque basicamente os nossos clientes, não é o cliente final, mas os nossos parceiros aí são os arquitetos, tá? Hoje é difícil um projetista estrutural conseguir o cliente final. O cliente vê a plaquinha dele, pega o cartão dele e liga para o projetista estrutural. Normalmente ele vem por indicação do arquiteto. O arquiteto faz o projeto arquitetônico para ele e fala assim, olha, eu tenho esses projetistas estruturais que trabalham comigo, você pode optar por um deles, pedir orçamento, ou então se a gente tem mais, assim, a gente já trabalha mais próximo com algum arquiteto, ele já fala de cara, ó, é melhor você fazer com esse cara que o preço dele pode ser um pouquinho mais alto, mas eu confio mais no trabalho dele. Então é sempre legal você conversar com o arquiteto, que às vezes tem uma coisa que você acha que é primordial para ele, num determinado projeto, e que está causando toda uma complexidade, e às vezes é simples. Foi o caso dessas vigas aqui. Ela colocou de 40 as vigas, só aleatoriamente, porque ela achou que mais do que isso ia até prejudicar a, a
a estrutura. Ela achou que seria muito peso colocar uma viga alta. Só que eu falei, não, a viga alta vai me ajudar aqui a controlar essas deformações, tá? Então, é uma dica. Sempre converse com os arquitetos, tá? Vou fazer uma pausa aqui, que ele deu até uma travadinha aqui. Ele está processando ainda, tá? Quando aparece esse círculozinho, significa que ele está processando. Então, eu vou fazer uma pausa para não tomar muito tempo de vocês nessa questão. Bom, então quando ele termina de fazer os cálculos, ele mostra aqui que foi 100% finalizada. Às vezes tem um avisozinho em amarelo aqui, e tem um avisozinho em amarelo, mas é só um aviso, por alguma coisa que ele achou estranho ali, mas não quer dizer que não está tudo certo no teu projeto, tá? Pode ter um aviso amarelo, se deu 100% ok. Uma coisa, se a sua estrutura tiver alguma coisa errada, muito errada assim, muito estranha, quando você pedir para ele calcular a primeira vez, ele vai aparecer um X aqui já na montagem do projeto estrutural e não vai calcular. E vai aparecer um aviso para você ali, ó, estrutura, sei lá, inconsistente, alguma coisa do tipo, não foi possível calcular. Quando que acontece isso? Às vezes quando você faz um pilar num pavimento inferior e ele não tem nenhuma continuidade. Então, imagina que você fez um pilar aqui no superior, a gente aprendeu que a gente tem que copiar ele para o baldrame para ele ter uma continuidade no eixo Z, né? Para ele ter uma dimensão, uma altura, senão ele só está ali em planta e nem sobe nem desce. E isso é uma inconsistência estrutural. Então, ele não vai processar e vai te dar um aviso. Sempre que te der aquele aviso de vermelhinho aqui, de não processou, você tem que clicar em resultado aqui, ó. Você clicando em resultado, aqui nessa região ele vai te mostrar assim, ó, pilar do pavimento térreo não tem continuidade. Aí você vai lá no pavimento e fala, putz, esqueci de copiar esse pilar aqui P28 do pavimento térreo para o baldrame, então ele só está no pavimento térreo. Então, normalmente, quando ele não calcula, é porque tem algum pilar que não tem continuidade. Isso aí é bem clássico. Mas pode ter algumas coisinhas também que você faz muito estranhas que ele também não vai calcular. Por exemplo, imagina que você faz toda a estrutura, você só esquece de ir lá no baldrame e converter os pilares do baldrame para a fundação. Tá? A gente aprendeu na aula passada, ou na retrasada, não me lembro bem, de você ir lá para o térreo, clicar no pavimento com o botão esquerdo e falar converter para a fundação. Se você não fez isso, significa que sua estrutura ela não está apoiada no solo, ela não está apoiada em nenhum lugar, ela está flutuando. Tem os pilares ali chegando no baldrame, então a estrutura é toda montada, toda bonitinha, igual essa casa, só que ela não está apoiada assim, tá flutuando no universo. Então ele também não calcula. Você tem que ter algumas fundações, pelo menos, tá? Ou então o que não é fundação ali no pavimento baldrame tem que estar apoiado numa viga baldrame ou coisa do tipo. Tá? Então, se acontece ali, você clica em resultados e vê aqui que normalmente ele já te dá a dica do que está acontecendo. Tá? Aqui quando dá tudo certo, ele dá o resultado ele vai te mostrar em relação à estabilidade da estrutura, esse tipo de coisa. O peso próprio total aqui da edificação, 192 toneladas força. Isso daqui ele vai te dar várias coisas, assim, questão de área aproximada, aqui um sobrado de uns 400 metros e tudo mais. Ele vai... E principalmente essa parte aqui, o deslocamento horizontal, os coeficientes γ-z, análise de segunda ordem. Isso daí é uma coisa que a gente vai entrar mais pra frente ainda, questão de vento, carga de vento. Mas aí quando dá tudo ok, só dá o ok. Tá? Agora é legal, então processei a estrutura. Cadê então a ferragem, Ed? Você fez aqui o cálculo, montou o projeto, clicou em calcular, agora eu só preciso mandar para a obra, né? Não é isso? Eu já montei, calculei. Negativo. Né? O software não é um software, não é mágica. Primeiro vocês viram que para montar a estrutura, aí já entra o projetista aí na parada, né? Porque qualquer lugar aqui ele deixa você colocar pilar. Então, qual que é o lugar ideal para colocar um pilar? Onde que a viga tem que ser invertida para ela não aparecer ali? Tudo isso é o calculista. O projetista não faz nada. É igual você falar que um cara que tem AutoCAD, então ele é um bom arquiteto. Porque os desenhos são feitos no AutoCAD. Ele não faz nada, ele só segue ali o que você está falando, tá? Então, depois que você fez o primeiro cálculo, agora a gente vai analisar
os erros que tem, se tem alguma viga que a gente tem que aumentar, a ferragem, uniformizar a ferragem e tudo mais. Como que eu faço isso? Então eu só processei nessa aula para te mostrar isso, porque essas análises aí vão ser para a aula 6, tá? Então aqui eu vou abrir aqui, ó, como que eu faço essa análise? Então eu quero analisar as vigas do térreo. Clico aqui. Agora que a gente calculou, além do croquis da forma e da arquitetura que já vem assim de padrão no pavimento que a gente tem, apareceu mais algumas coisas aqui, ó. Lajes, pilares e térreo. Então se eu clicar lajes, pilares e vigas. Então se eu clicar aqui em vigas, como está na aba térreo, eu vou analisar, eu vou estudar os resultados de ferragem, de tudo mais, de flecha nas vigas, das vigas do térreo. Então, dou 2 cliques aqui. Aí aqui abre uma planilha para mim com as vigas, tá? Onde tem cada uma das vigas aqui. E aqui ele vai mostrar a ferragem de viga, vai mostrar deslocamento da viga, vai mostrar a força cortante na viga, vai mostrar o diagrama de momento da viga e tudo mais. E aqui nessa plantinha aqui menor, ele mostra para você que viga você está falando. Então, VT1, né? Então, você pode selecionar aqui também. Além de selecionar aqui, você pode selecionar direto na planta. Então, eu quero ver essa viga em balanço aqui, por exemplo, aquela nossa viga lá da frente. Tá? Quando elas estão muito próximas aqui, ele fala para você escolher qual que você está querendo ver, na verdade. Elas estão muito próximas, você não consegue selecionar, de tão pequena aqui que é. Dou um OK. Então, ele me colocou naquela viga certa, VT43. Ó. Mostra o diagrama de momento, mostra a ferragem inicial que ele sugeriu. Você vai ver que você pode mudar essa ferragem, porque um monte de ferro de 8, eu não colocaria um monte de ferro de 8, né? Eu faria alguma coisa aqui para mudar isso aqui tudo para ferro de 10, pelo menos, para dar menos barras, ficar uma coisa mais simples, né? Esses trechinhos aqui também com ferro de 8 bem pequenininho aqui, eu não gostaria de deixar isso aqui, então eu vou uniformizar aqui, então ele já te deu o resultado. Só que além disso, você também vai analisar se as suas deformações estão grandes, então você pode ser que aumente uma viga. Então se eu clicar aqui, por exemplo, ó, flechas, ele vai analisar as flechas resultantes no pavimento térreo. De cara aqui ele já falou, ó, tem algumas vigas que estão com flecha excessiva, VT9, VT14 e tudo mais. Eu fechando aqui, eu olho isso aqui em planta, ó. Ó, as vigas que ele falou que está com flecha excessiva são essas que estão amarelinhas aqui, ó. Ó, essa daqui. E ele mostra a deformação. A deformação dessa viga, 0,79 menos 0,79, é tranquila. Essa daqui também. Essa daqui não, ela já está com deformação maior. E essa daqui, ela está com deformação maior ainda. Ó. 1,57 aqui na ponta que a gente tem. Tá? 1,88 aqui. Tá? Às vezes ele sobrepõe um pouco aqui. 1,59 aqui e tudo mais. Tá? Então eu tenho que trabalhar agora. Eu fiz inicialmente eu fiz uma ideia aqui que eu tenho de apoio aqui dessas vigas, de dimensões da viga, e agora eu tenho que trabalhar para refinar isso, para deixar as deformações dentro da norma e de acordo com o que eu quero também. Tá? Então é basicamente isso que eu vou mostrar agora para vocês, e na próxima aula a gente vai, agora na aula 6, o que a gente vai fazer? A gente vai efetivamente pegar essas vigas e eu vou te mostrar como que faz para uniformizar essas barras, por exemplo. Vou te mostrar se alguma viga tiver com erro, que no caso não tem aqui, mas a gente vai simular um erro aí, vai pegar uma viga e vai mudar alguma coisa para dar um erro. Como que eu conserto e tudo mais. Porque é basicamente assim, lançar a estrutura, fazer uma primeira análise da estrutura, dar uma mexida aqui em ferragem e tudo mais, e depois imprimir as pranchas, trabalhar com as pranchas, tá? Então aí depois você sabendo todos esses itens, o resto é coisa que você vai adicionando, tá? Porque você já sabe lançar pilar, apagar pilar, colocar carga de parede, colocar sobrecarga em lajes, tudo você já está sabendo fazer. Então depois é só evoluir. Então, aula 6, uma aula bem importante, que a gente vai ver todos os resultados de cada uma dessas vigas, vou mostrar os momentos fletores aqui das vigas, vou comentar sobre essas flechas elástica, flecha imediata, flecha total, flecha deferida. Vou comentar sobre tudo isso daí e a nossa análise aqui que a gente vai fazer, tá? Então, até a próxima aula, a aula 6.